Você que é ansioso, você que tem fobia, síndrome do pânico e quer se livrar disso, você não tem que se livrar e nunca vai se livrar. Você tem que colocar essas emoções em equilíbrio, porque você precisa delas. Ou estamos começando agora a penúltima live da série Por que o Ser Humano Sofre, onde nós vamos falar sobre ansiedade, fobia, síndrome do pânico, um problema que acomete milhares e milhares de pessoas, que muitas vezes não tem como ir ao consultório de psicoterapia e acabam indo procurar ajuda nos hospitais. Aí se enchem de remédio, que muitas vezes é mais um paliativo, embora em outras vezes ele é necessário, mas sem uma intervenção psicoterápica essas pessoas acabam se arrastando ou arrastando-se com esses problemas, né, vida fora. Esse problema assola muita gente. Eu sei de muitas pessoas, até conhecidas, que ficam aí indo para o hospital, né, achando que está com algum problema de saúde física, com algum problema cardíaco, que vai morrer, e pessoas que acabam vivendo perturbadas. Lógico, essas coisas elas não desaparecem por si mesmas, elas precisam de conhecimento especializado. Então, como a gente sabe que não é fácil para todo mundo ir ao consultório, o tratamento às vezes depende de uma sequência. Então aqui é uma oportunidade das pessoas terem caminhos, terem luz. Lógico que nós não estamos aqui dentro de um processo psicoterápico e apresentando soluções mágicas, mas nós estamos assim dando esclarecimento, dando conhecimento. Como diz a Bíblia, João 23, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse é o principal método de reprogramação do subconsciente, a descoberta da verdade, desmontar os fantasmas que estão ocultos em nossa mente subconsciente, trazer a verdade à tona. E existem duas formas da gente trazer a verdade à tona. Uma é por uma ajuda psicoterápica e a outra é pela via da oração. Nós sabemos que Deus é luz e Ele dá luz através do seu Espírito Santo. Então, quando a gente ora a Deus e pede a luz do Espírito Santo, pede o Espírito Santo para revelar o que está oculto em nós, a gente vai ter respostas. Eu garanto para vocês, eu uso esse método da oração, é um ensinamento religioso milenar e funciona. Inclusive, eu já vou dar uma dica aqui de como você orar corretamente para ter luz, para ter revelação dos seus problemas. Faça uma oração assim, olha, ao se deitar. A última coisa que você tem que fazer antes de dormir é essa oração, depois é dormir. Faça a seguinte oração: Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, minha mente subconsciente sábia e poderosa revela-me a causa e a solução desse problema. Obrigado, Senhor. E dorme em paz. Se puder, repita 10 vezes. Por que repetir 10 vezes? Porque a repetição é tida pelo subconsciente como uma ordem. Quando você fala uma coisa uma vez só, o subconsciente entende que aquilo não era necessário, que era uma coisa banal. Mas quando você repete várias vezes uma ordem para o seu subconsciente, ele entende que aquela ordem é uma necessidade sua. Como a função dele é garantir a sobrevivência, ele vai buscar os caminhos para ajudar você a garantir a sua sobrevivência. Ele vai mostrar os caminhos para que você possa saber o que você tem e o que fazer. Então vou repetir. Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, minha mente subconsciente sábia e poderosa, mostra-me a causa e a solução desse problema. Obrigado, Senhor. Simplesmente assim, repita 10 vezes. A gente sabe que as igrejas, elas sempre ensinaram a repetição. A Igreja Católica, por exemplo, tem a repetição do terço. Outras instituições religiosas ensinam os mantras para meditação. A repetição, ela faz com que você traga de dentro de você
aquilo que você está buscando, porque a solução de todos os seus problemas já existe no seu espírito, já existe no seu subconsciente. É só você acessar através da oração. Quando a gente medita, quando a gente ora, a gente acessa a roda de dentro, a roda espiritual, a fonte de amor, a luz divina, e a gente tem os caminhos para aquilo que a gente anseia, busca ou deseja. Valeu? Já comecei a live hoje dando o caminho para você que está atormentado, está assombrado por fantasmas internos, fantasmas entre aspas, né? Estou falando dos seus medos, das suas inseguranças, porque ansiedade, síndrome do pânico tem tudo a ver com medos, tem tudo a ver com inseguranças. Não existiria pessoas ansiosas se não houvesse insegurança. Não existiria fobias se não houvesse insegurança. Não existiria síndrome do pânico se não houvesse insegurança. Como afirma o Dr. Greza, nosso grande guru da parapsicologia, a insegurança é o maior mal da humanidade, porque a insegurança está relacionada às ameaças à nossa sobrevivência. E eu já falei isso aqui, quando eu falei da terceira causa do sofrimento, ameaças à sobrevivência, depois nas lives seguintes, quando eu falei sobre os mecanismos de defesa do subconsciente na luta pela sobrevivência. Quando a gente está diante de uma ameaça, a gente fica com medo, inseguro e começa a sofrer. E o sofrimento libera uma alta carga emocional. A gente se torna sugestionável, frágil e passa a ser vítima de um poder mental usado normalmente negativamente pela insegurança e pelo medo acionado no subconsciente. São 3 as emoções básicas que movem a nossa vida, que atuam no subconsciente como mecanismos de defesa: tristeza, medo e raiva. Se você está sofrendo por uma angústia, por uma tristeza que se expande à depressão, ou você está sofrendo por uma raiva que começa numa mágoa e se expande para o ódio, ou você está sofrendo pelo medo que nasce de uma insegurança e se expande para a fobia e para a síndrome do pânico. Não necessariamente uma insegurança aguda se classifica como síndrome do pânico. Os estágios iniciais começam no medo, na insegurança, se expande para a fobia, até que é batizado pelo CID-10, um órgão internacional que classifica as doenças como um transtorno de ansiedade. Então, a fobia ou a síndrome do pânico é classificada pelo CID-10 como um transtorno de ansiedade. Se você está diante de algum sofrimento, esse sofrimento está sendo desencadeado ou por uma tristeza, ou por uma insegurança, por um medo, ou por uma raiva, por uma mágoa, por um ódio. São as 3 emoções básicas que funcionam como mecanismo de defesa. Porque o que nós temos que entender, a priori, que essas emoções, esses sentimentos, tanto a tristeza, o medo, a raiva, a insegurança, a fobia, a síndrome do pânico, inicialmente, não são maléficos, não são negativos. São apenas mecanismos de defesas acionados no subconsciente como forma de proteção. Então, se você está inseguro, com medo, ansioso, triste, com raiva, com pânico, o que você precisa saber é que alguma coisa está errada na programação do subconsciente, ou nas suas ações, nas suas atitudes, na forma como você está encarando, enfrentando a vida, né? E a sua mente ela está liberando emoções necessárias para te alertar, para te mostrar que você tem que buscar novos caminhos, novas alternativas, uma nova maneira de viver. Em geral, as pessoas que têm esse tipo de doença mental, seja um transtorno de ansiedade, uma fobia ou uma síndrome do pânico, são pessoas muito exigentes. As pessoas que são vítimas desse tipo de transtorno ou de doença mental são pessoas exigentes consigo mesmas, exigentes com as pessoas, exigentes com os sistemas que elas administram ou que elas convivem, seja
a casa, a família, seja a escola, seja a empresa que trabalha, seja a igreja que frequenta, o lazer que participa, os passeios que fazem, são pessoas que estão sempre assumindo à frente o comando, estão às vezes até excedendo o seu papel, o seu espaço, está ultrapassando os seus limites e invadindo os direitos alheios. E sempre quando você invade um território alheio, vamos imaginar, eu estou falando de mapa e território. No campo geográfico, quando você invade o território de outros domínios, o que vai acontecer? Em geral vai ter uma guerra. E numa guerra ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo, mesmo aquele que se diz vitorioso. Mas existe o mapa psicológico, onde nós entramos no mundo alheio, entramos nos direitos alheios, nos desejos alheios, nas vontades alheias. É o marido querendo mandar na mulher, a mulher querendo mandar no marido, é o marido cercando os espaços da mulher, é a mulher cercando os espaços do marido, como se o casamento credenciasse um sentimento de posse ou outorgasse um domínio de posse, como se um tivesse autoridade sobre o outro, mandasse no outro. Casamento é apenas direitos e deveres. Quando você casa, você assume deveres e ganha direitos. E assim também é o outro. Então tem que saber negociar esses direitos e esses deveres, cada um se colocar no seu papel, cumprir a sua parte e respeitar o espaço do outro. Isso a gente chama de território psicológico. Mas além do casamento, existem também o território dos filhos. Às vezes você tem 1, 2, 3, 4, imagina, tem famílias que têm 10, 15, eu conheço famílias com 24 filhos. Imagina a invasão territorial nesses ambientes com tantas pessoas. E na sua comunidade religiosa? E na empresa que você trabalha? E no meio que você vive? Não importa qual seja. Como as pessoas elas invadem o território dos outros, como elas se metem na vida das outras, como elas têm a melhor ideia, o melhor caminho, a melhor forma de viver. É como se elas tivessem autoridade sobre as pessoas. Você tem que ficar muito atento e tomar consciência de que no mapa da vida, no mapa psicológico da vida, nos casamentos, nas famílias, no trabalho, nas comunidades, no lazer, você tem que saber do seu papel e respeitar o papel de cada um, cumprir os seus deveres e respeitar o direito dos outros, porque o seu direito termina quando começa o direito do outro. E você que é muito controlador, aprenda a organizar-se em casa, no trabalho, no lazer, na religião, delegar, atribuir papéis, fazer a sua parte, respeitar os papéis dos outros. O ser humano não tem que se meter na vida dos outros, ele enxerga muito os erros dos outros, os defeitos dos outros, os problemas dos outros, ele tem dificuldade de enxergar a si mesmo, de se perceber, de se olhar. Ele administra muito facilmente, muito bem a vida das pessoas, a vida alheia, mas ele administra muito mal a sua própria vida. Tudo que nós fazemos no esforço, na pressão, usando de arrogância, de prepotência, de autoridade, para impor a nossa vontade, o nosso desejo, nós ferimos as leis do universo, que tratei também na quarta live, eu tratei sobre as leis cósmicas, que nós temos que ser obedientes a ela, senão nós geramos sofrimento e pagamos o preço desse desrespeito, dessa desarmonia. As pessoas que têm transtorno de ansiedade, as pessoas que têm fobia, síndrome do pânico, em geral, são pessoas assim, muito exigentes com elas mesmas e com as pessoas, perfeccionistas, têm dificuldades de lidarem com suas próprias imperfeições, de lidarem com as imperfeições dos outros. São pessoas que queriam um mundo perfeito. Olha, saiba você que perfeição é e sempre será meta, nunca meio. Nós nunca vamos estar prontos, nós nunca seremos perfeitos nessa vida. Temos sim que ter a perfeição como meta, temos sim que buscar a perfeição sempre, mas consciente de que nunca vamos alcançá-la e nunca seremos assim tão perfeitos. Nesse mundo, a perfeição não é a ausência dos defeitos, do negativo, é a administração equilibrada dessas duas correntes, a positiva e a negativa, o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Temos que aprender a administrar essas duas forças, esses dois poderes, essas duas energias, essas duas emoções, porque as duas são necessárias. Toda essa carga negativa, elas são defesas, então precisamos dela, precisamos aprender a colocar esses sentimentos em equilíbrio. Então, você que é ansioso, você que tem fobia, síndrome do pânico e quer se livrar disso, você não tem que se livrar e nunca vai se livrar.
Você tem que colocar essas emoções em equilíbrio, porque você precisa delas. Imagina se você não fosse ansioso. Quem é o ansioso? É o inseguro, o medroso e apressado para conseguir o resultado porque tem medo de não conseguir. Esse é o ansioso. Então ele é apressado, ele quer tudo logo, ele quer no tempo dele, na hora dele, ele é impaciente, ele é intranquilo, ele é agitado, ele não sabe esperar, ele tem dificuldade de esperar o tempo necessário para fazer acontecer. Quem é agricultor aqui ou já teve relação com a roça, conhece que toda semente tem o seu tempo de gestação. Tudo que você pensa, deseja e quer, você que é ansioso, é porque você é apressado, tem medo de não conseguir o resultado, aí fica afobado, fica agitado, e aí fica inseguro, aí libera essa ansiedade que pode se expandir para uma síndrome do pânico e você acabar ficando paralisado, neutralizado, bloqueado, fazendo as coisas ocorrerem na contramão da ordem que você queria ou que você desejaria que acontecesse. Uma ansiedade forte que chega a produzir sintomas desagradáveis, sintomas emocionais e sintomas físicos, nem sempre chega a ser diagnosticado como uma síndrome do pânico. Para ser uma síndrome do pânico, você tem que estar naquele estágio onde você perde o controle, onde você fica paralisado, onde você fica neutralizado, ou se vê incapacitado, impotente, paralisado, sem condições de levar a termo o que você faz, ou de fazer o que você precisa fazer. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem síndrome do pânico? Ela tem um quadro depressivo, né? Ela começa a sentir necessidade de isolamento. Às vezes ela tem manifestação de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ela começa a ter hábitos repetitivos que fogem ao controle. Náusea, tonteira, sudorese, ela começa a suar, transpirar, suar as mãos principalmente. Ela tem sensações de calor ou de calafrio, né? Ela tem formigamento, ela tem uma ansiedade antecipatória, alteração da pressão, ela tem alteração dos batimentos cardíacos e principalmente a sensação de que ela vai morrer, que é um medo que eu classifico como o pior de todos os medos. Então quem tem síndrome do pânico, quem já vivenciou esses sintomas, sabe o que eu estou falando. Apesar de muitas pessoas acharem que isso é frescuragem, principalmente a família, e não é. É uma doença. E uma doença que não mata, nunca matou, nunca vai matar, mas vai fazer a pessoa sofrer, vai apavorar a pessoa, porque o principal sentimento da síndrome do pânico é a sensação de morte. A pessoa ela tem uma sensação muito forte de que ela vai morrer. Porque a sensação que ela tem, que aqueles sintomas físicos que se apresentam, como sudorese, calafrio, formigamento, alteração da pressão, ela começa a ter a sensação que ela vai morrer e os sintomas aumentam, ela se apavora e elas logo pedem para ir para o hospital. Elas querem ser levadas para o hospital e é um pedido urgente de ajuda. Essas pessoas chegam ao desespero. Porque elas têm mesmo a sensação que estão morrendo, a sensação até que não vai dar tempo de chegar no hospital. E quando as crises se repetem 1, 2, 3 vezes, aí começa a apresentar um quadro interessante nesse tipo de pessoa também, que é o medo de ficar sozinha. E elas acabam adotando o que a gente chama de acompanhantes fóbicos. Elas querem sempre uma pessoa para estar do lado delas, para acompanhá-las em tudo que elas fazem. Elas não fazem nada sozinhas, porque elas têm a sensação que a crise pode voltar a qualquer momento e elas sozinhas poderiam morrer. E elas precisariam de alguém para socorrê-las. Qual é a tendência das pessoas diante de um quadro desse? Da família, por exemplo, dos amigos. São duas tendências. A primeira é de ignorar, como já falei aqui. Achar que isso é frescuragem e considerar apenas os aspectos físicos da doença e conduzir a pessoa a um hospital, fazer exames, mas ignorar a parte emocional, as angústias da pessoa. Achar que a pessoa é fresca e que nada daquilo é o que a pessoa está falando. A outra tendência da família e dos amigos é super proteger essas pessoas. Nenhuma das duas alternativas ajuda. O que ajuda é o tratamento especializado. E existem dois tipos de tratamento especializado. O psiquiátrico, que deve ser o primeiro quando ocorrem as crises, porque uma pessoa em crise, ela às vezes não tem condições psicológicas
né, para fazer um tratamento psicológico, então ela precisa de alívio dos sintomas, e o remédio ele vai ter esse papel de acalmar, de relaxar, de abaixar a frequência mental e permitir que o cérebro funcione com mais lentidão, com menos apavoramento. Aí a pessoa ela começa a se sentir aliviada, começa a pensar de uma forma mais positiva e gerar neurotransmissores bons, positivos, que vão colocá-la no outro estágio. A primeira ajuda que a pessoa precisa nesse momento é a ajuda psiquiátrica. Mas assim que a pessoa começar a se aliviar, buscar um tratamento psicológico que vai ajudar ela a descobrir a origem desse sofrimento, dessa insegurança, desse medo que está desencadeando esse pânico, e ajudar ela a reprogramar essa emoção negativa. Porque a origem do pânico está num evento vivido no passado que gerou ameaça de morte ou ameaça à sobrevivência. Às vezes essa ameaça ocorreu, e quase sempre no período da concepção ao parto. Em geral, pela minha experiência de mais de 20 anos de consultório, tendo atendido inúmeras pessoas e com sucesso com esse quadro de doença mental, o que a gente observou é que a maioria dessas pessoas tiveram esse registro de medo da morte numa ameaça à sobrevivência, ou na concepção, porque houve uma rejeição forte, ou na gestação, porque houve uma ameaça de aborto, ou houve um trauma vivido pela mãe, houve uma ameaça de morte, natural ou espontânea, ou no parto, numa ameaça de morte da mãe ou do próprio bebê, seja por um cordão umbilical enrolado no pescoço, seja porque a placenta perdeu o líquido, seja porque a criança é grande e tem dificuldade de nascer, seja porque existem qualquer outra insegurança, o parto forçado, com a ajuda de instrumentos mecânicos, né? Então, toda a situação de risco ou de ameaça, de perigo vivenciado pela mãe ou pelo bebê, da concepção até o parto, em geral, as causas da síndrome do pânico estão ali. Essa experiência de quase morte, vivida pela mãe ou pelo bebê, que se expandiu na imaginação, porque a sensação que a pessoa gera mentalmente na hora que ocorrem essas ameaças é do medo de morrer, e como lei de sobrevivência, ela se apega aos recursos que tem. Como a criança no ventre da mãe não tem recurso nenhum, é 100% dependente, então ela fica exposta à proteção divina, né, ou dos pais. Mas, mesmo que aquele momento seja superado, aquela insegurança, aquela ameaça seja superada, e a pessoa depois restitua a saúde, tenha uma vida saudável, mas aquele registro, aquela emoção, aquele medo de morrer fica registrado no subconsciente. Essa emoção não se desfaz nunca, ela segue no porão do subconsciente. A pessoa ela pode nunca lembrar no consciente, até porque nessa fase ela não tinha o consciente ainda formado, mas em um dado momento da vida, diante das inseguranças, dos obstáculos e dos desafios, ela pode ficar insegura e aflorar esse medo contido ou registrado no subconsciente, e ela ser tomada por aquela crise que certamente ela vivenciou lá nessa fase inicial da vida, e que foi uma defesa que fez com que ela escapasse daquela ameaça. Então agora a mesma defesa é acionada, porque se deu certo lá, o subconsciente entende que vai dar certo aqui, então desenvolve esses sintomas, essa crise, esse medo, para que a pessoa busque solução para aquilo que ela está imaginando ou vivenciando de fato. Porque a síndrome do pânico, ela é produto de dois tipos de medo: o concreto e o não concreto. O medo concreto é um medo específico, diante de um objeto, diante de um fato, medo de assalto, medo de uma doença, medo de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, medo de um acidente. Então esse é o medo concreto, que é menos perigoso no aspecto do registro, porque o medo concreto ele é limitado pelo que está acontecendo. Mas o medo imaginário, ele é mais grave porque ele é delimitado no tempo e no espaço. Ele tem o tamanho da imaginação. Você pode expandi-lo ao tamanho ou à proporção que você der, pelo medo que você estiver vivenciando. A faixa etária mais comum para a manifestação dessa doença é a faixa dos 30 anos de idade, 30 aos 40. Não é que não acontece antes disso. Todo ser humano está sujeito uma hora a ter síndrome do pânico, se tiver no subconsciente uma ameaça de sobrevivência registrada. Se não tiver, dificilmente vai ter.
porque vai conseguir enfrentar as ameaças, as inseguranças com facilidade. Nessa faixa etária dos 30 aos 40 anos que se manifesta mais. É o momento da vida em que a pessoa sai totalmente da dependência, ela deixa de ser dependente dos pais, da família, certamente aí ela já fez a faculdade dela, ou já arrumou o emprego dela, ou já casou, e ela tem que assumir a vida por si mesma, então ela não tem ninguém mais para protegê-la. E aí ela vai se expor aos riscos, às inseguranças, e nada oferece mais risco e perigo, nada ameaça mais a sobrevivência do homem moderno do que a luta pela sobrevivência, porque o medo de não conseguir, de ficar pobre, de fracassar, a principal causa desencadeadora da síndrome do pânico está relacionada à sobrevivência, ao dinheiro, ao emprego, à proteção financeira. Então, quando a pessoa ela se expõe aos riscos financeiros, ela tem tendência a desenvolver essa doença como defesa, né? Então, fique ligado nisso. É uma doença que acomete mais mulheres do que homens. 2 mulheres na proporção para cada homem. A mulher ela tem maior atividade hormonal e endócrina do que o homem. Então, 2 mulheres para cada homem. 1,5% a 2% da população sofre desse tipo de transtorno, desse tipo de doença mental. Outra característica das pessoas que têm síndrome do pânico é elas quererem controlar tudo à sua volta, ser exigente com tudo e com todos, como eu falei, buscar desafios e se defrontarem com forças superiores às suas capacidades. Evite se expor a grandes desafios, a enfrentar grandes obstáculos. E eu queria dizer para você que tem síndrome do pânico, que isso não se cura por si mesmo. Às vezes a pessoa entra em crise, essas crises elas se repetem por um tempo, e daí a pouco ela toma consciência de que aquilo não é o que ela pensava. Então a própria atitude mental de saber que não é o que ela pensava, faz com que ela se sinta aliviada e ela se harmonize. E essas crises passem. Mas não se engane achando que você ficou curado, que o problema foi embora. Porque quando você se expor novamente a novos desafios, a novos obstáculos, novamente irá desencadear essa insegurança e essas defesas, e as crises irão voltar. Então, se você já passou por crises e agora você está mais aliviado, agora é a hora boa de você procurar ajuda. Porque nunca na crise é o melhor momento. Agora é a hora boa de você procurar um terapeuta, colocar para ele a sua situação, para ele fazer um bom diagnóstico, e ele levar você ao estado de libertação dessas inseguranças, ao estado de equilíbrio psicoemocional. O tratamento nessa área nunca é longo, nunca é demorado se você fizer a sua parte, né? Normalmente, aí umas 5, 8 sessões na área de parapsicologia, vou falar da minha área, que é a parapsicologia, porque o parapsicólogo trabalha com o subconsciente, e ele, através de métodos, de técnicas, de programação e reprogramação mental, ele vai acessar o subconsciente, identificar a origem desses traumas e vai conduzir a pessoa a uma reprogramação dentro de um processo mais acelerado. Quando eu falei aqui da origem da síndrome do pânico e me referi como sendo o principal período de gestação, tenho que dizer também que em muitos casos a origem está nos antepassados. Então tudo que foi vivido do tataravô para cá pode estar te afetando, te influenciando aqui hoje. E tudo que você vivencia aqui hoje poderá influenciar até o seu tataraneto. Eu quero dar uma orientação para você que tem síndrome do pânico agora. Síndrome do pânico não mata. Nunca matou e nunca vai matar. Mesmo que você tenha todos os sintomas de quem está morrendo e imagine isso. Mas você precisa saber e confie em mim. 20 anos de consultório, mais de 6.000 pessoas. Viajei o Brasil contratado para resolver problemas de síndrome do pânico e resolvi inúmeros em vários outros estados. E estou falando agora com autoridade, com conhecimento de causa. A síndrome do pânico diretamente não mata. A síndrome do pânico nunca matou, nunca vai matar. Ela só vai fazer você sentir a sensação que está morrendo. É horrível? É. Então você tendo já essa informação, você já te tranquiliza. Agora, para tirar suas dúvidas, se você tem sintomas parecidos com sintomas de quem está morrendo, para desencargo de consciência, vai ao médico, para você ficar mais tranquilo. Se você precisa disso, faça, né? E se você tem sintomas ligados à situação cardíaca, eu recomendo mesmo que procure, porque você pode, às vezes, eu não estou dizendo para você que já teve várias crises, mas você, na primeira crise, pelo menos deve procurar para aferir, até uma oportunidade de aferir se a
a sua parte cardíaca está tudo em dia, está tudo boa, né? Acho que isso você tem que fazer até todo ano, ok? Outra coisa que eu quero falar para você que tem síndrome do pânico e que tem crises repetidas, que a primeira atitude sua é respirar fundo de 5 a 10 vezes para baixar a frequência mental, diminuir a ansiedade, deitar no sofá ou na sua cama, mas não é deitar para ampliar a imaginação para o lado negativo, para ampliar o medo da morte, para ampliar o problema. Então lembra de mim na hora da crise, respira fundo, vai lá, senta ou deita no seu sofá, na sua cama, e você usa o seu pensamento, a sua imaginação para fazer um exercício positivo, para imaginar uma coisa boa. Repita na mente, tudo está bem, estou melhorando, 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 até ficar 100% bem, estou me sentindo melhor, até ficar 100% bem, melhorando, melhorando, melhorando. Vai me repetindo, quanto mais você repete, mais sugestiona o subconsciente a realmente te colocar num estado saudável. Você pode repetir também frases tipo assim: todo o meu organismo reage sempre maravilhosamente bem diante de qualquer situação ou circunstância, e eu me sinto melhorando, 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 até ficar 100% bem. Todo o meu organismo funciona sempre maravilhosamente bem, e eu me sinto melhorando, 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 até ficar 100% bem. Repete 5, repete 10 vezes, e começa, junto com a repetição, usar a sua imaginação positivamente, imaginar a sua saúde, imaginar que de fato você está melhorando, imaginar o que você tem para fazer no outro dia, que você vai estar bom para fazer, imaginar pessoas que você gosta, coisa que você gosta, coisa que você precisa fazer ou comprar. Faz um transporte mental para um lugar harmonioso, bonito, de preferência junto à natureza, numa praia, numa montanha, num bosque. Imagina que você está caminhando numa estrada rural, jogando pedrinha no riacho que passa às margens da estrada, espantando os peixinhos, vendo as borboletas brincando. Quando você ocupa a sua mente com coisas boas, não há lugar para duas coisas na mente. A mente ou pensa na coisa boa ou na coisa ruim. E mente desocupada é a oficina do diabo, já diz o ditado. Se você deixa a sua mente desocupada, você vai acabar pensando na desgraça, na morte. Pensa em coisa boa, pensa em Deus. Olha, pensa em Deus. Deus é o autor da vida. A sua vida é um dom. Se Deus te criou, Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Faça uma oração. Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, eu tenho a causa e a solução desse problema. Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, eu tenho a causa e a solução desse problema. Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, eu tenho a causa e a solução desse problema. Ou, Senhor, nesta noite enquanto eu durmo, mostra-me a causa e a solução desse problema. Faça uns 10 minutos de oração, repetindo mesmo para o subconsciente, enquanto você dorme, dar a resposta, ou no dia seguinte dar a resposta. Ele produzir as reações orgânicas de bem-estar, os neurotransmissores do bem-estar, te colocar num estado de equilíbrio, de saúde, de alegria. Faça alguma coisa para descontrair. Procura ambientes bons, pessoas boas, falar de coisas boas, assista comédia, programas de humor. Né? Pelo amor de Deus, você que tem síndrome do pânico, para de ver esses programas de televisão que só falam de desgraça, para de ler notícias que só falam de desgraça, procura coisas boas para fazer, procura ocupar sua mente com Deus, com os anjos, com as pessoas queridas, aproveita para planejar o seu trabalho, o dia seguinte, planejar o lazer do final de semana, para pensar em fazer visita a alguma pessoa que você não tem feito e gostaria de fazer. Ou seja, a saída está com você. A única coisa que você não pode fazer é ocupar sua mente para pensar ou imaginar no pior. Porque se você pensar no diabo, você já sabe. Ele pode aparecer. E aí o troço vai ficar feio. Bacana? Ao invés de pensar no diabo, pensa em Deus. Pensa na vida, pensa na luz. Faça uma dieta mental. Não tem a dieta do corpo? As pessoas vão todo dia à academia para cuidar do corpo. Elas fazem um controle alimentar para cuidar do corpo. Por que você não pega todo dia para ler um bom livro, para ler um versículo da Bíblia, para ler um livro de autoajuda, para bater um papo com uma pessoa boa, para fazer uma meditação, para fazer um relaxamento, para refletir sobre a sua vida, para você poder se policiar, se vigiar, deixar de ficar comendo mentalmente essas comidas ruins, que só te adoecem, ficar pensando na desgraça, nas doenças, nos problemas, porque isso só vai criar cada vez mais essa realidade destrutiva, só vai te acometer a situações que vão agravar o seu problema, ampliar o seu problema. Então, fica aí mais uma vez a minha recomendação. Povoa o seu jardim mental com coisas boas. Eu sempre falo, assim, para quem quer borboletas no jardim,
Não adianta ficar correndo atrás delas. Planta flores no seu jardim, que elas virão. Então, se você quer pessoas boas ao seu lado, se você quer que a vida te contemple com coisas boas, povoe o seu jardim mental de coisas boas, de flores, de boas mensagens, medite, reze, né? Fale de coisas boas, ria, se divirta e você vai ver verdadeiros milagres acontecendo na sua vida. Mas se você está tendo crise e não consegue por essas orientações soluções, então procura um neurologista ou um psiquiatra, faça uma avaliação, procura um conhecimento especializado na área psicoterápica para você ter o equilíbrio e ter uma vida saudável e plena, que é o que você quer, precisa, deseja e merece. Todos nós merecemos uma vida saudável, uma vida plena, uma vida próspera e feliz. Quero me despedir de você agora, como sempre, desejando que você tenha uma noite linda e maravilhosa sobre a luz, o amor, a bênção e a proteção divina.